Hoje vamos falar sobre uma história de fracasso, uma história de abuso, uma história de vergonha, uma história de humilhação. Mas também é uma história de graça, uma história de misericórdia, uma história de perdão. Olá, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Fagner Silva. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Seja muito bem-vindo a participar conosco deste quadro Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que está registrada no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, verso 1 em diante, tá bom? Nós vamos falar sobre a mulher adúltera, tá certo? Compartilhe esse vídeo, mande para mais alguém, seja um multiplicador deste trabalho. E agora, venha comigo. Vamos assim entrar nessa história, nesse contexto, para a nossa reflexão. Imagine a cena comigo. Vamos fazer aqui uma viagem no tempo e tentar vislumbrar alguns aspectos dessa história que tem muito, mas muito a nos ensinar. No capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, nos diz que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, local onde Jesus costumava orar, falar com Deus, e pela manhã cedo ele vai ao templo. Assim que uma multidão se reuniu ao redor de Jesus, ele então toma o assento e começa a ensinar aquela multidão. Jesus tem seu discurso interrompido de repente por alguns mestres da lei, pelos fariseus, que trazia consigo uma mulher humilhada, que é lançada diante de Jesus. Ali está ela, a mulher em pé no centro daqueles homens, no centro daquele círculo. Os homens que a cercam são os líderes religiosos, são os fariseus. Eles mesmos se nomearam como os guardiões dos bons costumes. Também existe um outro homem que está vestido com roupas simples, que está sentado no chão, olhando para o rosto da mulher, e este homem se chama Jesus. Jesus estivera ensinando naquele momento. Ele estava dando instrução para aqueles que ali estavam lhe acompanhando. E os fariseus estavam fazendo o quê? Os fariseus estavam ali para dar fim tanto a Jesus como a mulher, porque a mulher estava enganando Jesus, ensinando, e os fariseus tramando contra Jesus. E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A acusação ressoa fora dos tribunais. Eles dizem: ela foi apanhada adulterando. Só as palavras em si, queridos, já são capazes de fazer você corar, né, de fazer você perder a cor. As portas foram escancaradas, as cobertas foram arrancadas, e eles dizem, no próprio ato, ali, abraçada, no exato momento, foi assim que nós encontramos esta mulher. Imagine o que eles fizeram, pois eles dizem que ela foi apanhada no próprio ato adulterando. Ah, quem sabe eles disseram. O que temos aqui? Este homem não é o seu marido. Coloque suas roupas, porque nós sabemos exatamente o que fazer com mulheres como você. E assim levaram aquela mulher até a presença de Jesus. No instante, ela foi arrancada da paixão privada para o espetáculo público. As cabeças apareciam em todas as janelas, enquanto tais homens arrastavam pelas ruas da cidade aquela mulher. Os cachorros latiam, a cidade inteira estava olhando, e ela, quem sabe, agarrando um fino véu sobre os seus ombros, ela tenta esconder a sua nudez. Mas nada, querido, pode esconder a vergonha que esta mulher sente, a tristeza que esta mulher sente, o abuso que esta mulher está passando. A partir daquele momento, ela seria conhecida como a mulher adúltera. Quando fosse ao mercado, as mulheres comentariam. Quando passasse pelas ruas, as cabeças se voltariam para o outro lado.
Quando o seu nome fosse mencionado, as pessoas se lembrariam. Os fracassos morais, eles são facilmente lembrados, não é verdade? As pessoas gostam de lembrar dos fracassos morais que nós passamos. Contudo, o que é mais ridículo passa despercebido. A mulher que estar aqui, né, passando por este momento vergonhoso, mais vergonhoso ainda é o que os fariseus estão fazendo, porque o que eles fazem é algo desprezível, pois de acordo com a lei, o adultério era punido com a morte, mas apenas se duas pessoas tivessem testemunhado o fato. Era preciso haver duas testemunhas oculares, queridos. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual a probabilidade de duas pessoas serem testemunhas oculares de um ato de adultério? Seja sincero. Quais são as chances de duas pessoas, de manhã cedo, encontrarem subitamente um homem e uma mulher em braços proibidos? É bem improvável que isso aconteça. Todavia, se isso acontecer, há uma chance muito grande de ter sido não uma simples coincidência, mas um ato combinado maliciosamente, que é o que aparece ser, ou o que parece ser aqui no texto. Assim somos levados, queridos, a pensar por quanto tempo aqueles homens ficaram olhando pela janela antes de entrarem no local onde estava essa mulher, por quanto tempo eles ficaram esperando por trás das cortinas até se revelarem diante dela e do homem que estava com ela, né? E interessante também aqui nesse texto é o fato de que o homem não aparece no texto. O adultério exige a participação de duas pessoas. O que aconteceu com o homem? Será que ele fugiu? Será que ele se escondeu? As evidências deixam poucas dúvidas. Era com certeza uma armadilha para aquela mulher, ou pelo menos usaram aquela mulher para que ela fosse pega, né? E fosse usada então apenas como uma isca, porque a presa não era ela era apenas a isca para pegar a presa que eles queriam, que era Jesus. E eles disseram: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Essa foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Eles queriam apanhar Jesus, eles queriam condenar Jesus. Como eram convencidos os membros daquele nobre comitê de ética, não é verdade? Muitos orgulhosos de si mesmo, eles eram considerados agentes da retidão. Este será, querido, um momento daqueles que se lembrarão por muito tempo. A manhã em que pegaram e derrotaram o poderoso Nazareno. Era assim que ficaria conhecida aquela manhã. O dia em que eles fizeram uma pegadinha com Jesus. E quanto à mulher? Bem, ela era para eles secundária. Era simplesmente um peão no jogo. Seu futuro, isso não era importante. Sua reputação, muito menos. Quem se importa, né, se a sua reputação for arruinada? Para eles, ela era apenas parte necessária do seu plano, mas com certeza era totalmente descartável, porque o objetivo daqueles homens eram colocar as mãos em Jesus. A mulher olha para o chão, querido, com seus cabelos suados, caindo sobre os seus ombros, suas lágrimas com certeza escorriam pelo rosto, pelo tamanho do sofrimento, seus lábios estão apertados, sua boca está cerrada, ela sabe que foi apanhada, não adianta buscar ajuda, nunca receberá nenhuma misericórdia. Ela olha para as pedras nas mãos daqueles homens, eles apertam as pedras com tanta força que os seus dedos estão embranquecidos. Então, ela pensa em correr, mas para onde? Ela poderia alegar maus tratos, mas ela iria alegar maus tratos para quem? Ela poderia negar o fato, mas eles disseram que ela foi pega no ato. Poderia clamar por misericórdia, mas aqueles homens não estavam, queridos, dispostos a lhe oferecer tal piedade.
A mulher não tinha para onde ir, ela não tinha o que fazer, senão esperar a sentença ao seu respeito. Talvez você diga, pastor, ela deveria esperar, né, que Jesus se levantasse e proferisse um julgamento contra aqueles fariseus hipócritas. Todavia, Jesus não fez isso. Talvez você diga, pastor, até poderia esperar, né, que ele tomasse a mulher e os dois de repente se transportassem para a Galileia, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus também não enviou um anjo, ou não pediu um anjo que mandasse um terremoto e livrasse a mulher daquela circunstância, ele então saísse para um outro local e pudesse livrar a mulher daquela circunstância. Não, não foi isso que aconteceu. Observem, querido, que é neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é revelada. É neste momento que nós vemos então o agir de Deus. E Jesus aqui vai agir mais uma vez de uma maneira bem sutil, bem indiscreta. Jesus age de maneira bem sutil, mas de maneira acertada. Porque nós vemos que a mensagem de Jesus para esta mulher e para nós é uma mensagem clara. Pastor, e o que é que Jesus fez? Se você já sabe a resposta, né, finja aí que você não sabe. Mas se surpreenda, porque a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na areia. E ele então se curva e começa a desenhar. Os mesmos dedos que gravaram os 10 mandamentos e os mesmos dedos que escreveram na sala do banquete de Belsazar, agora está rabiscando o chão. Por causa da insistência daqueles homens, a Bíblia diz que Jesus então diz para eles: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela uma pedra. Observem, querido, que naquele momento os jovens olharam para os velhos olharam para dentro dos seus corações e eles são os primeiros a deixarem as pedras caírem ao chão. Conforme se viram para ir embora, os jovens tomando do mesmo sentimento, né, tomado ali do mesmo sentimento, fizeram a mesma coisa. O único som que se ouvia naquele momento era as batidas das pedras que caíam ao chão e os passos daqueles homens indo embora e se distanciando daquele local, se retirando daquele ambiente. E ali fica somente Jesus e a mulher. Jesus e a mulher são deixados sozinhos. Sem o júri, a sala do tribunal se transformou então num gabinete do juiz. E a mulher espera então o seu veredicto final. Espera a resposta final vinda da parte de Jesus. Quem ela, né, o que é que ela pensou naquele momento? O que é que ela ficou imaginando naquele momento? É certo que ele está preparando um sermão para me dar? Sem dúvida ele vai querer que eu peça desculpas. Será que ele vai me dizer que eu sou uma desqualificada para ser um objeto do amor de Deus? Será que ele vai me esculachar aqui? Será que ele vai dizer que eu sou um fracasso? O que é que ele vai dizer para mim agora? Mas, querido, o juiz não fala. Sua cabeça está baixa, talvez ainda esteja escrevendo alguma coisa na areia. Ele parece surpreso quando percebe que a mulher ainda está ali, porque ela poderia ter aproveitado e fugido, mas ela permaneceu lá. E de repente ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ah, queridos, que palavra! Onde estão os teus acusadores? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Então Jesus lhe disse, olha o que Jesus vai dizer para esta mulher. Então Jesus lhe disse, aleluia, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja, querido, que a graça costuma vir embrulhada em dor e fracasso. A graça de Deus na vida dessa mulher vem de uma maneira bem sutil, embrulhada de maneira quase sem ser percebida. E é recebida com alegria e esperança, mas não é aplicada em nossos corações até que haja em nós um profundo arrependimento.
Se você já se maravilhou com o modo como Deus reage quando você fracassa, quando você erra, coloque essas palavras de Jesus num quadro, pendure na parede, leia o quadro, pondere sobre ele, beba dele, coloque-se diante dele, porque a sua mensagem vai lavar a sua alma. Olha o que Jesus diz assim, diante do fracasso desta mulher: nem eu te condeno. Ou melhor ainda, né? Leve este quadro consigo, com essa frase, nem eu te condeno, para o seu vale de vergonha, para o seu vale de fracasso, para os seus vales de erros. Permita que ele se coloque ao seu lado enquanto você torna a contar para ele os eventos da sua vida, as noites escuras da sua alma. Conte para Jesus, chore para ele, desabafe com ele, se arrependa aos seus pés. Depois disso, ouça Jesus dizer atenciosamente para você. Ele está falando neste momento e ele fala para mim, fala para você: eu não julgo a sua culpa. Aleluia. Depois assista, querido, assista com atenção. Ele está escrevendo, ele está deixando uma mensagem, não na areia, mas uma mensagem estampada para nós na cruz do Calvário, não com a sua mão, mas com seu sangue vertido na cruz por nós. Sua mensagem é composta por uma única declaração: inocente. Foi isso que ele disse para esta mulher quando falou: nem eu te condeno. Ele declarou aquela mulher inocente. E assim essa mulher pôde começar uma nova vida. Que Deus te abençoe, querido. Que você nesta oportunidade, neste momento, possa ouvir Jesus dizer para você: nem eu te condeno. Por mais que você tenha errado, por maior que seja o seu fracasso, quando há arrependimento, há perdão, há misericórdia, há graça sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o nosso próximo quadro, Mulheres da Bíblia.